E começamos mais um Acarajé Cortadinho, seu podcast para compartilhar. Ao meu lado, como sempre, esse lindão, Rafael Suede. Obrigado pelo lindão. Hoje eu não esperava por esse lindão hoje. Poxa, tava precisando, tava com a minha autoestima baixa. mas tem que sempre elogiar o coleguinha, né? Porque, afinal de contas, Obrigado, Gás. no Acarajé Cortadinho você sempre encontra pessoas incríveis, como a nossa convidada de hoje, que a gente tem o prazer de receber hoje. A gente pode começar falando que ela é doutoranda, que ela lançou nas redes sociais as narrativas negras, e que ela, além de ser linda, fala sobre maquiagem, fala sobre as narrativas negras, vai chegar aqui pra gente pra poder mostrar uma coisa assim que... Fala sobre empoderamento crespo, porque eu nunca tinha ouvido falar sobre o que é. Eu vou querer entender o que é empoderamento crespo hoje, né? Então, com vocês, Samira Soares. Gente, eu tô bem tímida, não vou mentir. Nas redes acho que a gente fica mais à vontade do que nesse aspecto presencial. Mas primeiro quero agradecer pelo convite, pela honra de estar aqui. A honra é nossa. Nesse formato completamente diferente. Então eu tô meio tímida, mas vai sair muita coisa legal. Você tá tímida pra caramba? Tô tímida. Entendeu, né? O que rolou em off. Já as resenhas off. Deixa abaixo. Mas de antemão, gente, eu vou pedir pra vocês seguirem a gente no Instagram, o Acarajé Cortadinho, e seguir Samira também como Narrativas Negras, @NarrativasNegras. Isso. No Instagram. No plural, Narrativas Negras. Narrativas Negras no Instagram. Segue a gente também aqui no YouTube, deixa o seu like aqui no vídeo, já ajuda bastante, comenta aqui. E bem-vindos a esse papo de hoje do Acarajé Cortadinho, episódio 9. Sam, me diga uma coisa, eu lendo, porque a gente sempre, antes de conversar com vocês, né, a gente entra no Instagram, vai fazer uma busca da vida de vocês, um estudozinho. Ele é o cara do estudo, eu sou o preguiçoso. Mas tem lugares que eu vi que você é formado em História e outros, e você é doutoranda em Literatura. Então você formou em História e tá doutorando em Literatura? Me conte aí um pouquinho disso aí. Essa confusão acontece, porque eu formei no bacharelado em Humanidades na UFBA e eu tinha intenção de ir ou para História ou para Letras. E aí, em uma das entrevistas, eu falei essas intenções, né? O que eu, no final, decidisse, eu faria. Só que aí eu passei, quando eu concluí o bacharelado, eu passei logo no mestrado em Literatura, eu ia tentar nos 2 programas, e aí eu acabei indo para Letras completamente. Então, eu sou estudante de Letras. Bacharelado em quê? Humanidades. É um dos cursos da UFBA, que a gente apelida de BI. Aí tem Humanidades em Arte, Ciência, Tecnologia e Saúde. Aí depois que você conclui o BI, você escolhe um outro curso. E aí eu fui para Letras, só que ao mesmo tempo que eu fazia a graduação, eu já estava na pós. Então é meio assim. Então hoje eu sou de Letras, também estou em Literatura, mas eu amo História. Eu acho que algum dia eu vou fazer História. Eu também. Eu lhe perguntei isso por causa disso, porque meu sonho era fazer História. Inclusive eu passei em História e passei em Direito também na época. E aí, por influência da família e tal, vai fazer Direito, depois lá na frente você tenta fazer História. É por isso que eu fiquei com essa curiosidade sobre você. E eu não sabia nem desse curso, velho, como é? De Humanidades. Bacharelado interdisciplinar em Humanidades. Na minha época não existia, né? Já existia? É antigo? Então, esse curso surgiu com a Reúne, então deve ter, eu acho, mais de 10 anos. Então muito mais de 10 anos. Engraçado que na Espanha também é Humanidades, que fala da faculdade. Eu fiz faculdade aqui em Salvador, só que eu fiz um ano na Espanha, tipo, sanduíche. Sim. E aí, quando fui pra lá, eu fazia Humanidades lá também, com publicidade e propaganda. Então... É que você morou na Espanha, uma época. Olha, começou o momento bullying do coleguinha. Momento quinta série. Mas você também dá palestras também, não é? Você dá palestras sobre consciência negra, você dá palestras sobre LGBT. Quais são as áreas, assim, que você trabalha, assim, palestrando? E como surgiu essa palestra, né? Sam pequeno, quando você era jovem, você tinha vergonha de apresentar na sala de aula? Quando nasce essa vontade de ser palestrante em você? Então, não parece, mas eu sou um pouco tímida. E aí, na escola, eu não tinha tanto desenvolvimento assim, mas eu apresentava porque é o método, né, da escola. Você é obrigada a fazer determinadas coisas. E aí, quando eu entrei na universidade,
eu conheci o movimento estudantil. E aí, organizada no movimento estudantil, eu fui desenvolvendo, né, todos esses aspectos que na timidez ainda vai. Então, eu sou uma mulher negra, sou lésbica, então todas essas perspectivas constroem minha identidade, por consequência, um local de fala, né? Sim. E aí, as palestras que geralmente eu faço têm a ver com esses dados, ou às vezes sei lá, racismo no mundo do trabalho, ou fui convidada recentemente para discutir sobre neoliberalismo e a vida das mulheres. Então, são esses aspectos, mas também falo sobre organização pessoal. Eu sou bem complexa, assim. Na verdade, interdisciplinar, né? Como a minha formação. E aí, enfim, tem tudo a ver comigo de uma certa forma. Bacana, porque assim... Quando Fala você de coisa, né, cara? Que assim, eu também, assim, sou um pouco palestrante, né? Tô voltando agora, que eu passei um tempo sem dar palestras e tal. E assim, todo mundo fala assim, Thiago, você é desenvolto, comunicativo, então é mais fácil para você dar uma palestra. E eu falei assim, pô, parece que eu sou uma outra pessoa quando eu tô dando palestra, sabe? Parece que quando eu subo para poder dar uma palestra, parece que eu desligo e tô 100% focado ali, não consigo me enxergar. E quando você falou que era tímida, aí você falou que no começo que tava tímida, eu falei assim, poxa, e aí? Como é que é essa parte da timidez na palestra, né? Onde você, de repente, se depara com um monte de gente ali, com aqueles olhinhos ali focados em você, assim. É um desafio, né? É uma performance, né? Que a gente faz. Tanto que nas redes também a gente constrói uma performance ou uma persona. Uma persona, assim. Mas eu confesso que é um desafio que eu sempre me coloco a estar. Claro que em lugares muito confortáveis, então eu sempre quero entender os cenários, entender tudo. Sou bem desconfiada. E é muito no aspecto da proteção mesmo, né? Sim. Então, quando eu tô num lugar que eu entendo que eu tô confortável, que eu tô segura, aí pronto, eu faço minha performance deslancha. e vai. Mas eu também sou bem, enfim, gastona, dou risada com tudo, bem bobona, assim, em alguns aspectos. Então, isso faz com que eu tenha uma leveza também no diálogo, independente do tema. E é isso, já fui chamada para várias palestras, assim, desde para discutir o 13 de maio, eu gosto muito de fazer nas escolas, por exemplo, né? O Narrativas Negras, inclusive, vem daí, discutir representatividade, literatura nas escolas. Meu foco principal eram as crianças, depois, com a universidade, eu comecei a entrar num aspecto mais de juventude, né? Pessoas mais do meu perfil. E aí, pronto, fui deslanchando. Então, falo em todo espaço, eu consigo me adaptar bem e rola, assim. E por que esse nome, Narrativas Negras? Então, eu criei um canal no YouTube há muitos anos atrás, que era para discutir sobre diversidades negras, né? Pensando que eu gostava e gosto de falar sobre literatura, mas eu também assisto muito filmes, muitas séries, escuto, né, músicas, todos eu faço questão de ter uma representatividade racial. E aí, quando eu fiquei meio presa, assim, qual seria o meu canal no YouTube, eu pensei, acho que o Narrativas Negras me contempla, porque minha intenção é que vire uma plataforma mesmo para visibilidade, né, de produções negras. E aí é isso que eu tento fazer, mas antes eu estava muito mais fechada, assim, só divulgação, mas as redes, como vocês sabem, né, exigem que a gente se coloque, se posicione, então a minha vida também se tornou interessante, a minha rotina também se tornou interessante. E aí é uma rotina de uma mulher negra, né? Vivendo todas essas questões e muitas coisas ao mesmo tempo. E você dá dicas bacanas lá no Narrativas Negras. Aquele diretor Jordan Peele, eu acho. Adoro. Então, eu já tinha assistido o filme Run, Corra. Mas não tinha assistido o outro que você falou lá, como é o nome? Eu assisti ontem. Não Olhe e Nós. Eu acho que é Não Olhe. É o último, tá? Acho que ainda tá nos cinemas. Não, então é o antes, não é o que tá no cinema. Nós. É o Nós. Surreal. Não vou falar nada, porque senão vai estragar o filme, mas assistam, né? Nossa, É um terror psicológico muito bom. Eu adoro Jordan Peele e, Ele é massa. Nossa, Ele é massa. é o melhor. E ele fala que os filmes dele, né? Ele quer passar... Não é que ele fala, parece que é isso, né? Ele quer passar um pouco disso, das narrativas negras, né? Como tá na pele de um negro, como é que eles se sentem todos os dias. E assistindo Run, por exemplo,
Velho, você fica o filme todo. No começo do filme é lindo, velho. É aquele amorzinho gostoso, né? A namorada dele é a coisa mais linda do mundo. Eles apaixonados vão pra casa da família. Você não assistiu, não? Não, ainda não. Então não vou te falar, não, pra não dar spoiler. Fala sobre um relacionamento interracial e de repente faz todo sentido a frase get out. Isso. É para que você corra daquele espaço. O mote do filme é o seguinte: ela chama ele, a namorada dele é branca, loira, e ele negro. Sim. E ela convida ele pra passar um final de semana, acho que era até ação de graças, né, que é bem tradicional lá, né? Uhum. Na casa da sogra, na sogra dele. Então ele vai pra casa da sogra com ela, sacou? E aí assiste o filme, pai. Eu amo esse filme. Tem que sair agora. Não saiam agora, por favor. Quem tá no YouTube, quem tá no Spotify, não sai agora pra assistir o filme. Fica aí até o final. Fica aí, a gente vai dando spoilers no decorrer da pouco a pouco. Não vou dar spoiler não vou dar não. Mentira. Só assistam. Mas é isso. E assim, eu vi também que você fala sobre maquiagem no seu Instagram. E aí eu comecei a olhar os vídeos assim e tal, porque eu achei super interessante a maneira que você fala. E assim, eu acho que a gente já até falou aqui em algum episódio, acho que foi episódio com Gabi, com a tatuadora Gabi. Uhum. E a gente tava falando assim, na parte de tatuagem, que não é pensado muito pro público negro. Sim. E assim, ela falou que agora tá começando a vir novas ideias de tintas, né, pra pele negra. De até técnicas. Até agulha. E ela falou técnicas. É tudo muito tardio, né? Surreal. Exato. E assim, eu fiquei chocado, porque assim, eu falei, caramba, agora? Sacou? Tipo, não fazia. E a gente vê que até a parte de maquiagem também. A parte de maquiagem vem trazendo a abordagem da mulher negra de pouco tempo pra cá. Pelo menos assim, massificando a identidade negra realmente e tal, né? E aí quando eu vi assim, eu vi que algumas marcas já te procuraram também para que você representasse elas nas redes sociais. E eu acho muito interessante esse lado. Eu queria que você falasse um pouquinho da gente como grandes marcas, acho que a L'Oréal, algumas marcas grandes já procuraram você para representá-las. E como que isso é significativo? Como que você se sente assim, falando, pô, agora eu tenho realmente representatividade no meio que é milionário, que muitos anos, muito gasto, muita coisa, mas antes tarde do que nunca, como é que você vê esse lado? Porque as pessoas ficam muito naquele negócio, pô, é muito tarde, mas assim, é uma hora bacana para que a gente conscientize as pessoas que a gente já demorou muito tempo e que o tempo é agora, a gente tem que fazer. O que você acha, assim? Eu fico muito... eu tenho muitos locais de fala que não são... que não são o local de fala, assim, que eu acho... tipo, de quem vive a situação. É de quem enxerga de uma ótica talvez privilegiada, de ser um cara branco, classe média alta, alguma coisa assim, sabe? Uhum. Então, assim, quando eu vi, eu tenho vontade de mostrar, porque eu acho assim, não cabe mais, em 2022, a gente falar que ainda as marcas não se preocupam tanto, que tá começando agora, entendeu? Eu fui um pouco complexo, mas assim, porque é um assunto que eu acho que tem que... Mas acho que ela entendeu a sua pergunta. Tem que bater mesmo, sabe? É que assim, eu gosto mesmo de mostrar assim, que é o meu lado, sabe? O meu lado de fala. Porque a gente de vez em quando fala de assuntos assim, mas a gente não tá no lugar da pessoa, sabe? Então assim, o meu local de fala é muito confortável falar. Porque eu sou apenas um telespectador, eu sou apenas um espectador, na verdade. Uhum. E aí eu falei assim, quando eu vi você, eu falei assim, pô, adorei, eu quero que ela mostre pra gente, assim, que eu achei muito incrível a maneira que você aborda, sabe? Então, quando eu comecei o Narrativas Negras, logo no início, foi no boom, assim, e aí já vou responder um pouco sobre o empoderamento crespo, porque dialoga muito. Uhum. Em 2014, eu deixei de alisar o cabelo. E aí... não tinha muito entendimento sobre o que era aquele processo para minha estética. Uhum. E aí, quando eu fui, de fato, conhecendo a minha raiz crespa, foi acontecendo uma revolução simultânea. E eu comecei a estudar e pesquisar o porquê que as pessoas negras são induzidas a alisar o cabelo ou usar coisas que as aproximem a uma estética padrão e embranquecida. E aí, o que foi que aconteceu? Eu entendi o porquê que não tinha bases que se pareciam, que eram para o meu tom de pele, assim como cremes para o meu cabelo crespo. E foi um processo muito intenso. Mas aí, nas marcas, tem um blogueiro que eu gosto muito, que é o Tássio, do Herdeira da Beleza. Ele faz muitos vídeos. Ele é baiano, inclusive. Tássio, queremos você aqui, viu, pai? É maravilhoso. Porque ele pega a maquiagem, a base, o pó, o batom, qualquer coisa, às vezes um protetor solar,
experimenta num tom de pele negra mais retinto e o dele, que não é tão retinto, mas é negro. E Peraí, burro. O que é Burro. retinto? retinto... Não, bugo não. Burro. O que é retinto? Ah, eu entendi, bugou. Não, Burrão para com mesmo, isso. não entendi o que é Retinto isso. É o que é é retinto. uma pessoa negra mais escura. Certo. E não retinto é uma pessoa negra também de pele clara. Certo. Porque a gente tem uma cartela que se chama colorismo, que vai a pessoa negra que tem desde a pele branca, inclusive ela pode ter sim a pele bem clara e cabelos crespos, nariz, né, traços de pessoas negras, até a pessoa mais retinta. Eu tô na meia cartela ali, indo para as retintas. E, inclusive, muito elas podem retintas. estar na mesma família, né? Sim, com certeza. Eu sou de uma família interracial, então isso para mim eu tenho uma prima que ela tem a pele muito mais clara que eu e o cabelo crespo como o meu, e eu que sou tipo uma das mais escuras da minha família. Mas aí, voltando pro ponto da maquiagem, as marcas demoraram muito para se atualizarem. E aí vai com um dos temas que eu fui convidada recentemente, né? Que é essa fase de como existe uma perspectiva do liberal, de entender quem é o consumidor, para depois se adequar e, obviamente, né, se beneficiar a partir disso. Então, o que é que aconteceu? Na época, e aí eu citei 2014, quando eu alisei o cabelo, as marcas não tinham produtos para cabelos crespos e pouquíssimos para cabelos cacheados. Então, os grupos de mulheres negras se organizaram no Facebook e começaram a discutir, a partir da sabedoria ancestral, das suas mais velhas, quais eram os métodos para hidratar o cabelo. Então, minha avó dizia que o tutano era um bom método para manter o cabelo hidratado. Minha avó também dizia que a babosa hidratava o cabelo. E aí a gente foi fazendo aquelas trocas e o que é que o mercado entendeu? Olha, muitas meninas estão com cabelo natural, eu tenho que me aproximar desse público. Pararam de consumir o que eu produzo. Que era a guanidina na época, né? O alisamento. Então, para eles virou um problema. Recebi um desfalque aqui, eu tenho que correr atrás do prejuízo. E aí, nesse processo de produção de produtos, a gente não ficou satisfeita só com cabelos. Então, por exemplo, posso citar nome de Lógico, marcas? pode, tudo. Qual marca? Todas. Pode. Eu uma vez fui no stand da Maybelline, eu A sempre Maybelline gostei não pode. de maquiagem. Sinto muito. Tô brincando, cara. Aí eu fui no stand da Maybelline uma vez e no Salvador Shopping, olha que interessante. Sim. E quando eu cheguei lá no stand não tinha base para o meu tom de pele. E aí a vendedora ela queria me fazer acreditar que aquele tom que estava ali servia para mim. E eu ia fazer um white face, né? Não tinha condição. E aí eu falei, não, isso é muito frustrante, não ter uma base para mim. Aí eu falei, deve ser porque é o shopping onde existe uma maioria de brancos, né? Sim. Aí fui pro Center Lapa. Cheguei no Center Lapa, outra loja, também tinha. pouquíssimas bases. Naquele período eu entendia que existia uma dificuldade. Aí a marca que eu usei na época foi a Avon. Que ainda assim não era o tom certo, mas era o tom mais próximo do meu tom de pele. Só que é isso, né? Quanto mais nós, enquanto mulheres negras, pressionávamos as indústrias, as empresas, elas foram se atualizando e hoje o mercado é outro, graças a nós. Assim, eu tenho total convicção. Tanto que hoje, por exemplo, existe hidratação com babosa que as marcas já fazem. Sério. Minha mãe passava babosa no meu cabelo, você acredita? É isso. Minha mãe passava abacate, babosa. Isso. Ela fazia umas máscaras real, assim. E assim, eu odiava, né? Porque eu queria jogar futebol e tal. Aí minha mãe chamava assim, minha mãe me olhava com aquela cara de pink cérebro, sabe? Ela me olhava assim. E aí eu lembro da babosa, ela fazia botar babosa e tipo, tinha abacate. Eu não sei porquê, eu tenho um pouco. O cheiro do abacate me lembra essa época. Mas E aí ela botava no meu cabelo e tal. E assim, eu até falei isso no programa passado com o Serginho, né? Que assim, eu sempre tive uma identidade negra. Minha mãe, ela é negra, meu pai, ele é branco. Minha mãe, eu acho que eu tenho muitos traços de minha mãe, dizem que eu pareço muito com minha mãe. E nesse período que eu fui morar na Espanha, eu tinha 16 anos de idade, as pessoas me chamavam de marrom lá. Então assim, eu adotei uma identidade negra total. E
quando eu vim pra cá agora, eu voltei pra Salvador e tudo, aí tava muito desse debate do ACM Neto, do prefeito, dessas coisas, eu fiquei com crise de identidade. E eu falei assim, real, porque assim, é o que eu sinto e o que eu vivi, ou é agora o que as pessoas querem, tipo, dizer o que eu sou, entendeu? E aí eu fiquei muito nisso, assim, porque foi uma vida inteira. Tipo, quando você falou da babosa, eu falei assim, pô, era lá em casa, sabe? Minha mãe mexendo no meu cabelo e tal. É porque aí é uma tecnologia ancestral, né? Enquanto uma mulher negra. Mas, como a gente falado, né? Eu sou de uma família interracial. Uhum. Por exemplo, eu tenho uma avó branca e uma avó negra. E aí, o racismo aqui no Brasil, ele é totalmente de marca. Então, se eu e você, a gente acessar o mesmo espaço, eu sofro racismo, você não. Então, nessa cartela já é nítido quem é negro e quem é branco. Quem é branco. Né? Então, esse é um aspecto que é confuso mesmo, porque no nosso país se inventou um mito da democracia racial. Nós somos todos iguais, né? Somos miscigenados, então todos somos negros, brancos, indígenas, espanhóis, portugueses. Índios. Mas, no fim das contas, quem é negro, quem é branco. E é uma coisa que aconteceu, por exemplo, com a criatura que tentou fraudar cotas, né? Ela, às vezes, as pessoas às vezes usam uma lógica de tipo, não, minha família tem tal pessoa negra, e a partir disso eu tenho que acessar tais políticas. Aí como é que as políticas se implementam? Tem que ter a sua estética como marcador de identidade. Sim. Então, por exemplo, eu tenho meu irmão, ele é um homem negro, mas de pele clara. E qual é o marcador principal dele? É o cabelo crespo. Uhum. Se ele raspa o cabelo, ele é considerado, na lógica, né, do pardo. Uhum. Mas se ele raspa o cabelo, ele vai ter mais passabilidade do que eu, por exemplo. Então é muito complexo. E super quem se denomina pardo é negro também. É negro. Pela lei, inclusive. A lei fala, entendeu? Isso, só que aí virou uma embolação, uma Aí confusão. virou a confusão aí, mas na verdade ali ninguém tava querendo fazer confusão não mesmo, tava querendo acessar alguma coisa. Isso, é porque o IBGE, quando instituiu essa perspectiva, não foi estabelecido numa lógica de entender os pardos como negros. O movimento negro que acolheu. Que acolheu o pardo. Porque é esse entre lugar que eu entendo o que você fala. Uhum. Eu identifico você como um homem branco. Uhum. E ser branco, eu acho que se afirmar branco é muito importante no nosso país. Até porque todos nós temos locais de fala, né? E aí, e ninguém vive num espaço fixo de opressor e oprimido. A gente vive num eterno limbo aí. E aí, por exemplo, ser pardo, o movimento negro entendeu que tinha que aproximar essas pessoas que a branquitude, né, o sistema racista não acolhia. Então, eu entendo se em outro país você foi identificado de uma outra forma, porque existe um olhar eugenista de entender nos Estados Unidos, né? Existe a gota de sangue que determina se você é negro ou não. E aqui não, aqui determina o seu traço, sua estética, e isso é o mais importante, assim. Mas é importante, assim, até você falar assim, porque eu acho que agora também tá nesse negócio de, pô, você, por exemplo, falou que eu sou branco, então assim, eu tenho que também assumir uma identidade do que eu sou. Porque senão, tipo, fica ridículo até fazer como o prefeito, né? O candidato agora a governador. Ficou ridículo, porque assim, usou totalmente um meio de burlar sistemas, né? E é assim que acontecem as fraudes nas cotas raciais. Aparentemente, porque a gente não pode receber um processo, arranjou um meio para burlar o sistema. Não, exato, mas tudo aqui são ideias, né? Mas no macro, a branquitude tenta acessar as políticas para se beneficiar. Isso acontece nas universidades, por exemplo. Sim, das cotas, não é isso? Isso. Existiam pessoas, e aí vou falar essa palavra certa, claramente brancas na faculdade de medicina ou na faculdade de direito. E elas se afirmavam negras no espaço da declaração, não na sala. E aí qual é o problema? Às vezes essas pessoas que entrou pela cota racial, na sala de aula dizia que racismo não existia.
ou ridicularizava um outro cotista negro. Era contra as cotas raciais, entende? Entendeu? A crise. Pegou a visão, pai? Não, e assim... Como o problema é muito mais... Mas na nossa sociedade, assim... A famosa a hipocrisia. gente tem esse negócio do jeitinho brasileiro, de burlar sistemas e tal. E essa parte das cotas, mesmo assim, é uma coisa que a gente tem que também falar, porque as cotas é de uma importância incrível. Incrível. E assim, a dívida histórica que a gente tem, pra mim, é absurda. Então, Sim. assim, a gente tardiamente, obviamente, mas a gente criou métodos pra se retratar, entendeu? Que eu acho que é mais ou menos isso que se trata, que é se retratar, porque o normal já era isso ser muito, muito anterior a essa política, e mesmo assim ainda tem gente que quer se beneficiar disso. E muitas vezes essas pessoas que você falou mesmo, claramente brancas, de classe média alta muitas vezes e tal, e que não teria razão para estar nesse local. Exatamente. Então, assim, eu acho que as cotas no Brasil são defensor das cotas desde que começou, porque eu entendo realmente isso, e ainda acho muito ridículo que tem pessoas que não são a favor. Eu acho que, como que não, entendeu? Eu acho entende que é uma política de reparação histórica, né? Exatamente. Exato, que é o Se que eu não sinto. existisse desigualdade, não precisaria construir políticas de promoção de igualdade racial, né? Exato. Esse é o principal ponto, assim. Exato, e a gente vê assim, até a parte de abordagem que você falou, por exemplo, quando você falou entrar na loja, se eu entro na loja, você entra na loja. Isso que você falou deu um start dentro de mim, sabe por quê? Porque assim, eu, enquanto dirijo, por exemplo, eu acho que eu posso ter muita sorte, mas eu acho que eu parei em blitz uma vez na minha vida. E sendo que eu tenho carteira há mais, sei lá, quase 20 anos, talvez. E assim, eu parei na blitz uma vez. E a gente... voltando, né? Tipo, trazendo a memória, assim, de colégio, de situações e tal. Eu falo assim, poxa, muitas vezes o meu grupo, as pessoas eram abordadas e eu passava. E eu achava assim, pô, porque eu tenho cara de ser muito, muito abestalhado. Eu, tipo assim, eu achava que era minha cara de abestalhado, sabe? Eu falei assim, Mas é também. é isso, pode ser, né? Eu falei assim, não, Tá de boa. é isso. Tipo assim, eu achava que assim, ele fala assim, pô, esse cara aí não vai fazer nada, entendeu? Tipo assim. Eu, Não, tipo assim, é o racismo mesmo. mas velho. é isso, mas tipo assim, mas quando você não tem a cabeça ligada naquilo, sabe? Eu sempre falava assim, porra, velho, eu tenho sorte, porque assim, eu tenho tanta cara de abestalhado que o cara falou, pô, esse cara vai, sei lá, fazer alguma coisa. E os meus amigos, tipo, eram muito metidões e tal. Então, assim, eu me sentia, tipo, sabe, eu sou abestalhado. Mas aí eu vindo, tipo, historicamente, tudo que veio acontecendo na minha vida, lógico que eu sou branco. É isso. Então, assim, não é porque eu me identifico, não é porque minha mãe passava isso, não é porque eu fazia isso, não é porque meu nariz é assim, não é porque... Não, eu realmente sou claramente branco, talvez. E que privilégio, né? Você ter uma mãe negra e viver essa ancestralidade. Porque a ancestralidade, ela é em qualquer identidade. Isso é fato. O que te construiu lá atrás se torna ancestral e influencia na sua cultura, na forma como você olha as coisas. Então, eu, por exemplo, aprendi muito com a minha avó, que é branca, a partir do olhar dela. Claro que também já sofri racismo da minha avó branca. Por exemplo, ela não é muito fã do meu cabelo. Já a minha avó, que é uma mulher negra, acha meu cabelo incrível, lindíssimo. Não é um problema meu, é um problema dela. E ela que lide com isso sozinha, com as questões dela. Eu acho meu cabelo lindo e maravilhoso e ótimo. E é mesmo. Mas é lindo. Mas já tem um tempo que você tem esse cabelo assim, black, massa. E sua avó ainda não... Não, porque é muito estrutural, né? Né? Muito. Ela gostava do meu cabelo alisado, longo, né? Quando eu estava no padrão, na verdade, eu tentava estar no padrão, estava lindo. Quando eu passei pela transição capilar, e para ela foi um choque muito grande, porque eu não tive paciência para deixar meu cabelo crescer. Ficou, tipo, 2 dedos de raiz, natural. E aí eu fui lá num salão, assim, qualquer, e falei, quero cortar o cabelo. E aí, quando eu cheguei na casa dela, meu cabelo estava muito curtinho. Aí, pronto, minha avó crisou, falou, não... Coloca uma peruca, isso não tá bonito. E é um trampo recuperar o cabelo, né? A transição capilar é um problema que assim, as mulheres passam, porque é muito difícil, né? Eu tenho uma amiga mesmo que ela fez isso também. A transição capilar, ela demora bastante, não é? É um processo tem mulher que demorado. não consegue mesmo, tipo, demora muito. Eu, por exemplo, fui rápida. Eu fiquei uns 2 meses ali sentindo a raiz. Foi uma sorte, assim, né? Eu tinha uma prancha que quebrou. Aí eu falei, depois eu compro, depois eu vejo. Na época eu também não tinha muito dinheiro, então tava tudo muito caro. Falei, não vou comprar por agora. E aí eu fui lendo
e fui acessando esses grupos de crespas e cacheados. Aí eu falei, pô, não conheço o meu cabelo natural. Como vai ser essa experiência? Também nunca cortei o cabelo do zero. Só quando eu era muito pequenininha que eu raspei sozinha. Então eu ficava assim, meio nessa, sem entender como agir. Então. Mas aí eu falei, não, quer saber? Se eu for passar por uma revolução interna, vai ser de uma vez só. E aí cortei no mesmo dia, foi um baque, não é fácil. E autoestima é um processo que é muito complexo em mulheres e em homens, né? Isso é fato. Obrigada. E é como as revoluções que deram sucesso foram, né? De uma vez só. Que a revolução lenta, devagar, ela não vai muito longe. Então a revolução tem que ser de uma vez só. O recado foi dado, né? Vixe, questões internas aí. Não é interna, não é é macro mesmo. É macro mesmo, é Brasil, né? É uma coisa bem... É 30 de outubro. É, mais ou menos. Mas é isso. E assim, e quando a primeira marca chegou pra você pra, tipo, mandar um direct, ou entrar em contato com você falando, olha, Samira, quero que você represente a gente e tal, como foi que você... Porque assim, eu acho que quando você entrou na internet pra poder dar vida aos seus projetos de consciência e de tudo, como foi assim que a primeira marca chegou? Como foi que você se viu ali e falou assim, agora... Acho que o jogo muda, né? Porque você passa a representar, além dos seus ideais, uma marca, né? Tipo, como é que foi? Agora eu vou ser espelho pra alguém. Exato. Eu confesso que no início eu buguei, assim. Porque eu tinha um canal no YouTube que eu acabei apagando e vou recuperar. Por questões, inclusive, de violência racial mesmo, né? Eu recebia muito ódio racial. Você tinha hater já no canal? Já tinha hate naquela época e eu não sabia lidar com aquilo, né? Imagine o caos. E aí, quando eu recebi a primeira proposta de uma marca, eu crisei porque eu tinha uma versão. Falava, essa marca tá se apropriando do que a gente tá postando, não. Só que aí, e aí eu desfiz o canal do YouTube, então não fazia sentido também aquela parceria, porque era no YouTube. Uhum. Só que aí, anos depois, eu vivenciando o processo, né? Eu sou uma das fundadoras da Marcha do Empoderamento Crespo, que aconteceu essa marcha em 2015, e de lá para cá, muita coisa mudou em Salvador, no estado e no nosso país, né? Por quê? Naquela época, eu achava que as marcas elas tinham uma lógica de apropriação sem representatividade, que era, estão fazendo produtos para cabelos crespos, mas eles não estão pagando influencers, mulheres negras, para estarem, né, divulgando os produtos. Porque é isso que é importante para nós também, a política da imagem. Sim. Se eu me vejo na TV de uma forma positiva, Sim. aí eu vou querer realmente entender aquele processo. Então, hoje, minha relação com as marcas é uma relação bem crítica, assim. Eu ainda não tenho muitas propostas. Tem propostas que eu também não aceito, porque às vezes vem uma coisa assim, tipo, eu vou te dar um creme de cabelo e você faz 20 stories. Tem marcas sem noção, tem marcas de tudo quanto é tipo. Mas também tem marcas que super valorizam o meu trabalho e entendem que eu realmente preciso ser valorizada porque o uso da imagem é importante. Sim, então, hoje, por exemplo, quando eu vou acessar uma marca, eu quero entender se naquela marca existem profissionais negros sendo contratados. Porque não adianta eu estar no lugar de quem vai falar com a outra pessoa, as minhas seguidoras ou seguidores, e na estrutura daquela empresa as pessoas negras elas são desvalorizadas financeiramente. Não faz sentido. Então, é uma lógica que talvez o meu olhar enquanto influencer seja meio distinto de algumas outras influências, porque eu não topo tudo por dinheiro. É uma questão ética, assim, né? Ideológica, né? Você tem... Com certeza. E eu achei interessante que, assim, Rafael, ele falou uma coisa muito importante sobre voto. Uma coisa, assim, que a estrutura de voto, a estrutura que ele usa pra votar. E eu queria que você repetisse, Rafa, porque pode ser que os nossos... Bom, vamos lá. Então, voltando à história, né? Meu professor de história, Alexandre, vulgo Todinho,
Eu morava em Fortaleza, eu fiz ensino médio em Fortaleza. Ele fala sempre que mora. E aí, não, é pra falar isso, que a primeira vez que eu voltei foi em 2002, né? E todo mundo perguntou, e foi a primeira vez que um candidato de esquerda ascendeu ao poder, um trabalhador ascendeu ao poder no Brasil, né? Aí todo mundo ficava curioso para saber qual era o voto do professor de história, né? E ele não falava, porque ele sabia da influência que ele tinha sobre aquele grupo de jovens, né? 16 anos. Então, assim, eu não vou falar nunca em quem eu vou votar. Depois da eleição eu digo em quem eu votei, mas eu não vou falar. Mas, assim, pelo meu comportamento, pela minha atitude, pela forma de dar aula, pela minha forma de ser, dá pra vocês saberem em quem eu vou votar, né? Mas, assim, uma dica que eu posso dar pra vocês, ele é negro, né? Alexandre. Uma dica que eu posso dar pra vocês é o seguinte: no espectro de candidatos, eu sempre voto em pelo menos um homem negro, uma mulher. Na época não tinha muito essa discussão da mulher negra, era a mulher. Você vê como uma mulher negra ainda é um tabu, que é a ponta de tudo ainda, né? Que ainda falta acesso. Então, assim, um homem negro, ele falou, uma mulher, um nordestino, pronto. Eu sempre, porque ele é nordestino, então, assim, e ainda existe, assim, deputado que não é daqui, federal, né? Mas vem pra cá, vem morar aqui, vem tentar lançar. A sorte que, como candidato a governador de São Paulo, que é carioca, nunca morou em São Paulo, não sabia nem o colégio eleitoral do cara, mas por influência tá indo votar lá. E aí, de 2002 pra cá, eu sempre faço isso, entendeu? E aí eu já coloquei esse ano a minha deputada federal, ela foi até eleita, foi uma mulher negra. Eu posso falar porque já acabou, é Major Denise. Que Votei massa. nela. Então, Ela assim. foi eleita? Acho que não. Foi, Major Denise foi. Eu vou olhar aqui pra não estar falando besteira. Não, Mas acho que não acho que foi, foi, não. cara. Mas ganhou muitos votos. Foi? Pô, Major, desculpa aí, cara. Quem sabe na próxima? Na próxima. Com certeza, porque ela é uma mulher incrível. Admiro muito. Mas eu acho que esse raciocínio, assim, que me deixou... Que, assim, abriu... Assim, acho que quando alguém fala uma coisa que mexe com você, né? Quando ele falou isso, eu falei assim, poxa, quantas vezes eu fui voltar e eu tinha, sei lá, 2 ou 3 que eu tinha a convicção que iam fazer um bom trabalho, eu tinha aquele pressentimento, né, aquela coisa e tal, e votei por convicção, naquele momento, mas assim, algumas vezes eu voltava porque, um amigo falou, alguma coisa assim, sabe? E quando ele falou isso, mudou uma chave na minha cabeça. E eu acho que é uma chave que eu vou passar adiante também. Que eu falo assim, poxa, se você se considera, não sei, se considera que no seu bairro não tem representatividade, por que não vota no deputado do seu bairro? Que é um cara que entende a sua dificuldade também, sabe? Então, assim, eu acho que essa parte do voto de Rafa abriu a minha cabeça. Essa parte, assim, pô, a gente precisa de mulheres no poder. A gente precisa. A gente precisa de... Se é um país miscigenado, né? Então quem representa a gente lá tem que estar... A gente precisa de mulheres. A gente precisa do índio. Né? A gente vê que, assim, o índio tá cada vez mais entrando... E, assim, nos últimos governos, então, eu fico, assim, eu fico horrorizado com as coisas que eu vejo. Então, assim, precisa ter índio no poder. Sabe? Precisa ter representatividade no Senado. Sei lá, deputado estadual, deputado federal. Então, Meu sonho é a gente eleger uma mulher preta na presidência ou uma mulher indígena. Exato. E ter uma representatividade negra, assim. Essa eleição, por exemplo, eu sou muito militante, inclusive até fiz uma brincadeira nas minhas redes de que, gente, eu vou perder seguidores, mas eu não vou perder voto. Porque eu acho que a gente tem que se comprometer com a nossa existência, né, no nosso país. Então, eu sou vinculada ao Partido dos Trabalhadores, isso para mim é muito tranquilo de dizer. Sim. Mas eu entendo que em um determinado momento não dá mais para a gente eleger pessoas brancas, né? Eu, por exemplo, quero me ver fazendo uma campanha para um presidente ou uma presidenta negra ou indígena. Esse é o ponto, sabe? Uma Sônia Guajajara da vida, que é uma mulher muito Sônia simbólica. Foi. Sônia Ela foi eleita. Trabalho incrível. Mais um aspecto dessa representatividade, assim, né? Porque, por exemplo, o nosso país, quando pela primeira vez teve uma mulher eleita, essa mulher foi impeachmentada por nada. Por nada, assim. E hoje a gente está num cenário que de tudo que se faz, né? O fascismo cresce e enfim, né? A figura que tá aí, quando isso for postado, já foi embora.
fez horrores e não foi impeachmentado. Então, qual é a lógica, né, Dois que o pesos e nosso duas país medidas, ainda tá? né? Isso é bem complexo. Mas a representatividade tem que ser em todos os espaços. Isso não é uma palavra pronta, né? Não é uma frase de efeito. Isso é uma conjuntura política que precisa ser exercida, né? Sim. E isso que vocês estão falando de, tipo, pensar representatividade nos votos é muito importante. Eu, por exemplo, esse ano me vinculei completamente ao movimento dos trabalhadores sem terra. Porque eu entendo, eu sou uma pessoa de interior, eu sou de Lençóis, Chapada Diamantina, e eu sei o quanto na nossa região a ruralidade ela é um marco importante de ser observado. Então, quem são essas pessoas que às vezes vivem disputas de terras? São pessoas e povos e comunidades tradicionais. São quilombolas, da zona rural. Então, como é que eu também posso ver essas pessoas no lugar de poder, né? Sim, sim. E isso a gente constrói, isso a gente vota e acredita, né? Sim, sim. E assim, as comunidades quilombolas e tudo, eu fico assim pensando, a gente, quando vai votar, a gente tem que votar nas ideias, obviamente, votar no partido que você acredita. Tem várias coisas, mas assim, tem que votar na pluralidade. Eu acho que se não for pensar que tem que ter pluralidade, a gente vai viver tudo de novo. Aí, melhor aqui, volta ali. Melhor aqui, volta ali. E eu acho que assim, é isso que eu falei, por isso que eu frisei bem agora, assim, eu falei que quando o Rafa falou, que assim, é muito fácil a gente pensar, a gente pensa muita coisa, a nossa cabeça tem milhares de ideias, mas pra votar, foi uma coisa que assim, mudou a minha vida, em termos de voto. E assim, provavelmente, é sério, Isso foi antes ou depois do primeiro turno? Foi depois, né, de Serginho? o Serginho foi depois do primeiro turno. E assim, e bateu tão forte que eu falei assim, além de mudar a minha visão de voto, a minha visão de como eu vou votar nas próximas eleições, vai mudar de mais pessoas. Exatamente. Porque provavelmente quando eu tiver um filho, minha mulher, tipo, vai mudar o meu meio. Eu cheguei em casa, comentei com a minha mãe, agora eu tô tendo a oportunidade de comentar com inúmeras pessoas que estão vendo no YouTube, que estão vendo no Spotify, que estão ouvindo no Spotify. Então, assim, eu acho que esse tipo de pensamento muda a sociedade também, sabe? Com certeza. E aí por isso que eu trouxe de volta a sua fala. Professor Obrigado. Todinho, não foi Rafa, não. Professor Todinho, Alexandre. Nossos professores são fundamentais na nossa trajetória, né? E eu, assim... Não, só pra confirmar aqui, Major Denise não foi eleita, não. Não foi suplente. eleita, não? Mas ela teve Pensei. Muitos Teve votos. muito voto, acho que mais Foi de 30 mil votos. expressivo, foi bem expressivo. Mas fica aí. Na próxima, com Na certeza, próxima ela vai ela ser vai eleita. sim. E quando a gente tava falando, por exemplo, assim... Quem sabe não é a primeira na parte prefeita, né? Negra. Oi? Prefeita? Quem sabe se não é a primeira prefeita negra Pois de é. Salvador. Isso é, inclusive, importantíssimo, né? Porque nessa última eleição da Prefeitura de Salvador, foi recorde, né? O índice de mulheres negras que estiveram candidatas, né? Primeiro se pensou a possibilidade da Vilma Reis, que também se candidatou a deputada federal, que é um grande nome, um grande quadro assim da política baiana. Também se pensou a Lívia Santana, que é outra mulher extremamente representativa, eleita e reeleita, e que, nossa, seria uma grande prefeita para a nossa cidade. E a Major Denise, que também tem uma trajetória brilhante pela vida das mulheres, né? Combatendo aí o feminicídio e tantas outras violências de gênero e raciais também. Pois é, e fala-se muito, né, que Salvador é a cidade mais negra do mundo fora da África. Então, assim, era para ser muito mais também prefeitos e representantes negros, porque era o lógico. Então, assim, quando a gente começa a ter esse tipo de papo, a gente chega nas pessoas e fala assim, como que isso acontece? Quem detém o poder econômico são os brancos, né? Mas se a gente juntar, a gente ganha no voto. Então, é um pensamento, sabe? O poder econômico tá com a minoria. Que o Brasil, assim, o Brasil é formado de a minoria com maior recurso e a grande maioria do país com menor recurso. Com menor recurso. Mas se a gente muda a mentalidade em comunidades e tudo, não tem erro. Porque o dinheiro até compra voto, infelizmente, no nosso país. Mas somos a maior cidade do mundo negra fora da África. Então, se não for completamente contraditória nesses aspectos, né? Então, totalmente. Porque quando você vê as políticas de representatividade, elas são fundamentais.
Você liga um telejornal e você vê poucas pessoas negras ainda. Como âncoras raríssimas, né? Hoje a gente tem o quê? Wanderson Nascimento, que para mim é um dos melhores jornalistas que a gente tem no nosso estado. Sim. E que é uma coisa assim espetacular. O método dele mudou a narrativa do jornal, transformou. Eu, por exemplo, sou aterrorizada com as notícias que a nossa cidade tem, infelizmente. Mas eu gosto de assistir o Bahia Meio Dia, porque eu me acabo de rir com o Wanderson, acho ele sensacional, deixa uma leveza, né? Exatamente. E isso é importante, que é o aspecto da oportunidade. E aí, quando a gente vai para as novelas, poucas pessoas negras em aspectos de visibilidade, protagonismo. Né? E isso vai para todos os outros pontos, porque o poder ele é muito caro. Então, a branquitude ela não dá poder. Ela se aprisiona ali e entre os seus, o poder ele circula. Então, hoje, as pessoas do outro lado, ou seja, nós, enquanto população, de tanto pressionarmos por representatividade, as coisas estão mudando. Tanto que, por exemplo, as marcas, e aí eu falo enquanto influenciadora, as marcas estão correndo loucamente para ter representatividade, porque se não tiver, elas são completamente canceladas. É fator decisivo na hora da compra. Totalmente. Eu sou essa cliente. Olha que eu já dei palestras para empresas falando sobre a importância, né, da representatividade estética, da diversidade nas propagandas. E eu via, para mim foi até um espaço assustador, assim, de ver uma maioria branca me escutando e eu dizendo o óbvio para nós. Nós, enquanto pessoas pretas consumidores, que somos a maioria, se a gente não se vê nessa perspectiva aí, a gente não vai comprar, não vai investir. E o pior, não cabe mais, né? Exatamente. E vamos dizer aqui, tem uma história supostamente, talvez, existiu num passado muito, muito distante. Na verdade, atualmente, um amigo meu trabalha numa indústria, uma indústria alemã, aqui no Brasil. Porque aí fica mais diverso. Ele disse que exatamente esse discurso, né? Da narrativa e da necessidade, da representatividade das pessoas que sempre foram muito excluídas de serem inseridas no mercado de trabalho, etc. Ele estava... o local que ele trabalha estava precisando de estagiários. Então, quando ele encaminhou o processo para a empresa que estava fazendo o processo seletivo, ele encaminhou o perfil do candidato, né? Mas falou, o aviso da diretoria vocês têm que aprovar uma mulher negra, ou um homem negro, ou homossexual, ou bissexual, assim mesmo, sabe? Só que os candidatos ali, ninguém podia saber disso. Mas assim, já existe uma preocupação das empresas que quando vinha a diversidade de pessoas, daqueles dali, a galera branca, que sempre teve oportunidade, etc., estava indo mesmo para cumprir tabela, para fazer parte da entrevista, que era o que os negros antigamente iam, né? Antigamente não, ainda hoje existe o racismo, o preconceito e a exclusão. Mas assim, já existe essa preocupação de algumas empresas, entendeu? Uhum. De inserir. Aí ele tava falando pra mim, velho, que absurdo, velho, como é que pode? Eu falei, não é absurdo não, pai. É isso aí. E vai chegar uma hora que não vai ser os estagiários. Porque a ideia, você entrou lá como? Conversando com ele já trabalha mais de 40 anos, aposentou até. Você entrou lá como? Como estagiário. Então, a ideia é que esse cara seja você lá na frente. Entendeu? Daqui a 40 anos o cara vai estar aposentando e vai equilibrar um pouco a balança, entendeu? Exatamente. Porque vai demorar muito ainda para equilibrar, muito. Eu, por exemplo, tô agora na vibe de entrar no setor de tecnologia. E aí eu fiquei... Antes eu tinha esse tensionamento do tipo, não me identifico porque eu não via pessoas negras, né? E ainda existe uma minoria. Só que as empresas, elas começaram a fazer formações
enfim, pensar políticas de oportunidades para que pessoas negras pudessem acessar esse mercado. E, felizmente, hoje eu já conheço muitos amigos e amigas que já estão, inclusive, super bem-sucedidos, jovens, na tecnologia. Esse é um aspecto importante da gente observar, que não é que a gente está tirando a oportunidade do branco, a gente está tendo o mesmo acesso que ele. Porque eu já passei pela experiência de entregar currículo no shopping, e inclusive numa marca de maquiagem super cara que tinha aqui em Salvador, e as vendedoras todas brancas, e elas riram praticamente. E ali eu tive a plena certeza que eu não ia passar. E não passei, né? E enfim. Isso é uma lógica de que existe também, antes, na verdade, né? Quando você entregava o currículo que tinha sua foto, as pessoas escolhiam pela foto. Então, esse aqui parece ser uma boa pessoa, esse aqui não. Tem cara de periférico. Ah, é uma favelada. Não é a estética da minha empresa. Hoje, as empresas estão loucas atrás de pessoas negras. Tem hora que é uma coisa assim que virou, às vezes, até um assédio. Você fica assim, não, peraí. Não é tudo que eu entro, não é tudo que eu quero. Sim. Limites, sabe? Porque viu que realmente não funciona mais. Então, uma empresa hoje que marca, sei lá, uma marca de cosméticos. Eu, por exemplo, consumo muito produtos de skincare, né? Eu gosto, é uma coisa que eu falo muito também nas minhas redes, as seguidoras perguntam. E já aconteceu, pra vocês terem noção, hoje eu experimentei essa semana um protetor que de fato era do meu tom de pele. Um protetor com cor. Eu estou procurando há anos um protetor com cor. E essa semana eu achei um. Imagine. 2022. Depois 2022. de 26 anos atrás de um protetor. Aí você vê essa cartela de protetores, só tem 5 cores. Aí tem protetor solar que tem, tipo, Morena Mais. Quem é Morena Mais, gente? Pelo amor de Rihanna. Não existe isso. Adorei, pelo amor de Rihanna. Morena Mais. O que seria uma Morena Mais? Isso aqui, não vou comprar, filha. O que seria uma Morena Mais, gente? Loucura na cabeça. Não existe Morena Mais. Aí você vai pra Fenty Beauty, por exemplo. Qual foi a marca que a gente já vai falar pra ela aqui? Marca Mude, pode falar. Se você não quer que eu fale, manda um zap pra mim. É da equipe da Manticorp. Pronto, Manticorp, não existe Morena Mais. Não existe Morena Mais. E aí eles até se atualizaram um pouco, começaram a lançar outros tons de pele, né? Hoje tem pele negra. Mas você vê que existe um problema que se nessa marca, na construção dessa marca, não tem uma pessoa negra trabalhando, a pessoa branca não vai entender que é um problema para nós uma coisa escrita Morena Mais. Que quando eu passei na minha cara, eu fiquei branca. E tem que falar. Eu acho que é importante a gente falar que não existe Morena Mais, comunicar a marca. Assim... Eles já estão cientes, porque Herdeiro da Beleza, Tássio, fez um post maravilhoso sobre isso. Herdeiro da Beleza é o Instagram dele? Herdeira da Beleza. Herdeira da Beleza? Tássio, eu adoro, eu acho ele sensacional. Eu quero conversar com ele, estou muito curioso. Vou mandar para vocês o perfil depois. E quando você estava falando que você foi na loja do Salvador Shopping, base, foi base que você estava procurando? E procurou uma base no tom da sua pele. E tentaram empurrar uma base pra você. Eu já fui com Priscila, minha esposa, branca, e tentaram empurrar pra ela uma base que não era o tom de pé dele, o tom da pele dela. Ela já ficou louca, estressada, querendo matar a mulher. Imagina pra você, né, cara? É surreal. Hoje, por exemplo, a única marca que tem a capacidade de alcançar todos os tons de pele é o da Fenty Beauty, da Rihanna. Você vai na Sephora, chega lá, você vai encontrar todos os tons de pele. Isso é um marco histórico. Mas as marcas brasileiras ainda têm pouquíssimos tons. Por exemplo, hoje a Avon... E olha que eu não estou puxando sardinha porque eu não tenho contrato com ninguém. Sim, Por isso que eu falo bem, falo mal e só vou consumir o que de fato presta. A Avon hoje cresceu a cartela, por exemplo. Isso é muito importante. Sim. Porque, por exemplo, minha mãe, ela é mais escura do que eu. Então, o meu tom não é o tom da minha mãe. Aí, a minha base, quando eu encontrava pra mim, eu não encontrava pra ela. Minha base fica clara nela.
Você entende que é muito, É muito complexo. É complexo. Mas, enfim, a gente está aí consumindo, questionando, dialogando, e isso é bem importante. E voltando lá para nossa amiga literatura, doutorando em literatura, Gosto. eu vi que você dá umas diquinhas lá de livros. Eu queria te perguntar, então, né? Sim, sim. 2 livros. Se pegar assim de surpresa, me perdoe. Não Vá. estava esperando por isso. Uma diquinha de 2 livros, assim, tá? Que lhe tocaram. Um livro que você vai ler e vai se emocionar, vai lhe entreter, certo? Um livro para lhe entreter mesmo. E outro para você estudar. Um livro cabeça. Pronto. Tem um livro que é da Conceição Evaristo, que se chama Ponciá Vicêncio. É o meu livro favorito. Por quê? Porque conta a história de uma jovem negra que entende o processo do colonialismo, entende o processo do racismo, mas ainda assim ela vive experiências muito sutis, muito únicas do sentido da vida. Então eu sou uma pessoa de candomblé e existem simbologias nesse livro que são muito bonitas, né? A relação com Oxumaré, a relação com o arco-íris, e a partir disso todo o encontro com a ancestralidade. Esse é um livro que eu acho muito bonito. Indicaria vários outros de Conceição Evaristo tranquilamente. Então indique mais 2. Olhos d'Água, eu acho que é um livro de contos muito importante, porque não é uma leitura fácil, eu já aviso para quem for desavisado, né? Vai tomar uns choques, mas são contos muito reais, assim, da vivência, da experiência negra no nosso país. Outro livro de Conceição, que é para quem quiser entender um pouco da chamada identidade favela, é Becos da Memória. Esse foi um livro que eu, inclusive, estudei na minha dissertação e que eu acho muito forte, muito bonito e, enfim, me identifiquei várias vezes, que é esse aspecto da literatura negra, né? Porque fala um pouquinho dele, porque se identificou várias vezes, né? Então, ele é um livro que fala sobre a realidade de pessoas periféricas, né? Então, tem a relação da Maria Nova, que é a personagem principal, com os seus avós, com os seus tios, e, ao mesmo tempo, a relação dessa menina na comunidade, como ela é criada nessa comunidade, e, ao mesmo tempo, como essa comunidade cuida dessas crianças. E aí tem todas as contradições que você imaginar. Tem bêbado, tem prostituta, tem lavadeira, tem empregada doméstica, tem, enfim, todas as características que você vai olhar quem for periférico e vai falar, não, isso aqui parece com minha tia. Uhum. Esse comportamento Bem Brasil, aqui né? é muito... Bem Brasil. Gostei muito desse livro. Um livro que eu acho que é fundamental para uma formação racial, eu indico a coleção Feminismos Plurais, né? Que é organizado por Djamila Ribeiro. Então, eu acho que é importante para uma leitura mais ampla, né? Entender o que é racismo estrutural através de Silvio Almeida, mas através do feminismo, né? O que é interseccionalidade com Carla Cotirene, que é, inclusive, uma mulher espetacular daqui de Salvador. Carla Cotirene. Ela foi minha professora, é uma das principais intelectuais que a gente tem aqui. É um fenômeno. Nossa. Ela é um fenômeno, eu amo, sou apaixonada, é uma amiga querida que foi minha professora e que escreve sobre feminismo negro. Então, e um livro outro que também pode ser importante para a formação é Um Defeito de Cor, de Ana Maria Gonçalves. É um livro desse tamanho, uma cacetada. A chamada já impacta, assim. Fala sobre uma relação na ilha de Taparica e conta a história da escravidão sobre a perspectiva dessa ilha de Taparica e toda a história de heróis e heroínas negras, né? Do nosso estado. Eu acho que é um livro importantíssimo para ser lido. Também não é uma leitura fácil, mas é muito bom. E o meu livro favorito atual, se falar de livro, eu vou falar aqui por horas. Não, maravilha. Ela tava falando ali, eu tava anotando aqui, sabe? Não, aí eu lembrei que tá gravando. É isso que eu ia falar. E assim, vai tá na descrição do vídeo também, porque é muito importante, assim, porque já desperta uma curiosidade. Esse da Ilha de Taparica que você falou mesmo assim, eu falei, como não ler? E como não saber disso antes, sabe? Você aprende sobre Luísa Marim, sobre Luiz Gama, importantes figuras negras.
que são essenciais para a formação do nosso país, assim, né? Inclusive perspectivas do próprio abolicionismo, enfim. A literatura negra ela tem essa característica, né? Sim. De trazer uma representatividade. Essa é uma palavra que, por mais que se repita, ela é fundamental para o movimento negro, mas, ao mesmo tempo, nos construir em representações positivas também, né? Que é o que a literatura brasileira, no modo geral, não fez, né? Sim. Então, é o que eu, inclusive, discuto muito na minha dissertação. Como as representações de pessoas negras são construídas na literatura brasileira através de escritores brancos e através de escritores negros. É completamente divergente. Duas visões extremamente opostas, né? Quando eu vi o nome do seu blog, Narrativas Negras, eu pensei até que surgiu por conta... Eu li esse, sei lá, tem uns 2 anos, um conceito de um filósofo, acho que ele é americano, não sei. Ele tá dizendo que ele conta que não existe mais verdade. Não existe mais verdade. A verdade não existe. O que existe hoje são narrativas, né? E a narrativa que vence é aquela que a gente consegue levar pra frente, né? E assim, voltando pra trás, olhando um pouquinho do que você falou, da importância dos negros na nossa história e como eles sempre foram colocados, tipo, quem aboliu a escravidão foi a princesa lá, sacou? Uhum. Que assinou e não teve participação nenhuma de negro nenhum. É o que a gente aprendeu na escola. É a lenda urbana, né? Isso, é o que a gente aprendeu na escola. E a gente estudando, a gente vê a importância de pessoas negras para a abolição. Sim, lógico. Sacou? Com certeza. Desculpa, não pode falar. Não pode falar, desculpa. Eu ia falar o nome de alguém, mas eu esqueci. Eu vou pegar um livro. Não, que eu lembrei agora aqui. Eu vou levantar só pra pegar um livro. Tá, pegue. E eu achei na casa da minha mãe. Tá. Eu queria te mostrar. Depois você mostra. E eu queria falar um livro que eu li pra Guga. Guga, sabe quem é Guga? Quem? Guga? Não. Guga é a pessoa mais linda e importante desse planeta. O filho dele. Oh, eu li pra Guga Amoras. Que você que deu a dica de Amoras pra Guga. Fico toda boba com você. E Guga lê Amoras no iPad, né? Porque assim... Porque ele tem 2 anos. Ele é uma figura. E aí ele pede iPad... Pede, não pra YouTube. Ele pede também pro YouTube. Mas assim, como eu vi que não tem jeito a tela, né? Aí eu comecei a baixar livro também no iPad, no celular, e ele fica lendo, né? Pede pra ler e tal. E ele é apaixonado por Amoras. Ai, sacou? Que lindo. E eu não sabia que Emicida tinha... É um livro de Emicida que escreveu esse livro. E ele é apaixonado. Tem um livro lindo que é de uma amiga minha, vou fazer, que eu amo essa propaganda, porque eu assim, jovem, li esse livro e me senti criança, que é Dandara, de Amanda Julieta. Acho que seu filho vai amar, porque a estética do livro é muito bonita, a narrativa também conta a história dessa heroína negra, Dandara, mas de uma forma tão legal, tão bonita, assim, que você fica ali, quem é adulto gosta mais do que quem é criança, eu acho, né? Eu mesmo comprei pra mim e falei, olha, tem um sobrinho mesmo que falou, meu amor, não, esse aqui é meu, esse aqui é seu. E aí eu vou interromper aqui, porque assim, lembrei, minha mãe é professora de história, você falou de história, Rafa falou de história, né? E na casa de mãe tem bastante livros e tal, e eu sempre pego algum livro pra ler, e quando eu cheguei agora pra casa dela, depois de muito tempo, etc., que Rafael fala que eu falo direto, que eu voltei a morar em Salvador tem pouco tempo, e aí eu vi esse livro aqui, de Jamila Ribeiro, Pequeno Manual Antirracista. Sim, aqui do seu ladinho. Eu não sei se você já... Que aparece na câmera. Eu não sei se você já chegou a ler. Já conheço esse livro. Você começou a ler, e assim... É um livro de bolso, gente. É um livro que vocês podem ler tomando um café, e que eu vi uma importância absurda. Assim, sabe? Eu acho que é um livrinho tão pequenininho, tão fácil da gente multiplicar essa informação, que quando eu peguei, assim, eu tomei um susto, eu falei assim... Mas como minha mãe, né, tem bastante livros e tal, eu falei assim, vou ler. E assim, recomendo a leitura. Eu não vou dar nenhum spoiler, eu quero que as pessoas leiam. Tem que ter. Tem que ter o contato com informações como essa. Então, assim, quando eu vim pra cá, assim, eu falei... Tenho que pegar. Minha mãe, lógico, pega, leva e tal. Que linda. Na empolgação. Sabe? E aí eu falei assim, isso é uma arma do bem.
Isso é uma coisa que, assim, você lê e você se toca de coisas que você falava assim, não é possível, gente. Não é possível, sabe? E, então, assim, essa é minha dica para vocês que estão assistindo, para vocês que estão ouvindo no Spotify, uma dica de bolso, literalmente, que acho que pode fazer uma diferença. Concorda? Eu concordo, como eu tinha falado, né? A coleção Feminismos Plurais é uma coleção completíssima. Então, discute desde o racismo estrutural, o que é empoderamento, o que é apropriação cultural, o que é o trabalho doméstico, o que são as cotas raciais, tem todos os temas, assim, e tem crescido cada vez mais, né? Especialistas escrevem, e eu acho que é uma leitura para quem não teve contato com nada importante. Até porque é isso, né? É uma leitura rápida, é uma leitura fácil, de linguagem fácil. Isso. Que E eu bem acho inicial, que é muito e bem boa. inicial. Tipo assim, impacta e é bem inicial. É assim, eu não tenho tempo. As pessoas falam muito de tempo, né? Tempo Sim. hoje é uma ferramenta assim. Tempo para Instagram, todo mundo tem. Exatamente. Tempo para YouTube, todo mundo tem. Mas, Exatamente. para ler um livro, não tenho tempo. Eu durmo. Eu tava até conversando com um amigo e eu falei o seguinte, tô lendo um livro legal e tudo, etc. E ele falou assim, pô, eu não consigo ler livro. Quando eu deito, abro a primeira página, leio e durmo. Aí eu falei o seguinte, porque você pega a hora mais pobre do seu dia e quer ler o livro. Acorda, fala assim, Isso. acorda meia hora antes, começa a ler o livro, lê 30 minutos todo dia. É uma estratégia, né? Mas Porque o que fala? Terminei de ver o Instagram, terminei de ver tudo, terminei de atualizar minhas redes sociais, vou dormir. O corpo já está exausto, trabalhou o dia inteiro, a sua cabeça já não pensa muito, seu olho está cansado, e você vai pegar o pior tempo que você tem para dedicar a um hábito saudável que muda a gente, né? Porque, assim, o que eu vejo é que cada livro que a gente lê, claro que existem literaturas também que eu passo, mas, assim, cada livro que eu leio, principalmente indicação de amigos e tal, assim, me mudam e me tornam mais forte para determinadas áreas. E esse aqui me tornou mais forte também. eu acho importante. Inclusive, hoje eu estou construindo uma biblioteca negra na minha casa. Então, todos os livros que eu compro são de escritores negros. É uma escolha política que eu faço. E eu leio de tudo, assim. Inclusive, um dos escritores que eu mais gosto é Kafka, que é um homem branco, que se chama Metamorfose. Esse livro é sensacional. Eu leio também, mas eu invisto o meu dinheiro em literatura negra. E aí, nossa, você aprende de tudo, assim, né? Desde uma rotina até um processo de uma tecnologia ancestral. E é sensacional. E é um link perfeito, né? A gente fala de Salvador, a cidade mais negra, etc. Não tem uma biblioteca negra, por exemplo. Eu acho que seria uma ideia fantástica para uma cidade como Salvador. Com certeza. Sabe? Então, assim, eu acho que esse tipo de conversa, esse tipo de ideia de representatividade mesmo, é o que passou já do tempo da gente sentar e falar, não, é agora, vamos agir. A gente vai votar no prefeito, mas qual é a sua ideia para a população negra? Porque eu quero a saúde, a violência, sempre as mesmas coisas. Mas quando é que vai falar assim, mas e a população negra? Quase as políticas de reparação, né? Exato. Isso aí é fundamental. Então, e pegando esse livro, falando das políticas de reparação e tal, a gente ainda está vivendo uma época que os costumes antigos de fala, da linguagem, sempre estão no mercado e tal. Tipo assim, eu vi no mercado outra mulher chamando o cara de mulato. É que ele é mulato. Nossa. E aí eu parei e falei assim, porra, durante muito tempo a gente ouvia aquele negócio e agora eu pensava que já não se falava. E a mulher falou, cara, que era mulato. Aí tem humor negro. Tem umas paradas assim que a gente vive num país que, quando as pessoas falam assim, hoje o politicamente correto tá chato. Eu falo, o politicamente nunca vai estar chato, rei. Nunca. Porque sempre vai ter uma minoria, sempre vai ter uma porção da população que vai se afetar muito. E quando ela falou mulato, eu me ofendi. Eu falei assim, zorra. E eu entrei naquele papel do mulato, sabe? Histórica, pelo amor de Deus. E aí, assim, é uma discussão assim que a gente tem que falar no nosso ciclo de amizade, no nosso grupo do futebol, em todos os lugares. Quando um amigo, infelizmente, fala... Por exemplo, o humor negro. A gente cresceu no Brasil onde isso era na televisão, era nos filmes. Nas novelas. Então, assim, é todo um processo também da gente literalmente enumerar, coisas que não cabem mais em 2022, por exemplo.
que, da mesma forma que me agrediu quando eu ouvi o mulato no mercado, e ainda falei, ainda comento as coisas com minha mãe, eu falei assim, pô, mãe, me agrediu. Sabe? Porque é forte. Não cabe mais, né? Não cabe mais, sabe? Então, assim, eu acho que quando eu falo, assim, desse tema, você fala assim, pô, vamos enumerar, gente. E vamos conscientizar a galera mesmo. Um amigo seu fala assim, pô, brother. Sabe? Isso tem um aspecto que eu acho importante, né? Quando as pessoas pensam, lugar de fala, constrói um lugar de responsabilização sobre a pessoa que sofre a opressão, para que ela diga o que de fato as pessoas precisam fazer. Mas não. Lugar de fala, como eu já tinha colocado, é de todo mundo. Então, se eu estou num espaço, por exemplo, a gente está aqui numa mesa de bar, e aí um amigo fala uma situação que foi de violência racial, eu não quero ter que ser a pessoa que tenha que explicar para essa pessoa o óbvio. Eu acho que as pessoas brancas precisam falar disso. Assim, quando nos lugares onde eu não estiver, isso eu pensando numa representação negra, entre os brancos, que isso também seja discutido. Isso é importante, porque tira o peso das nossas costas de um racismo que não foi a gente que inventou. Esse é um ponto, né? Fantástico, né? Fantástico. Eu acho que isso aí merecia até um corte, realmente, viu, produção? Porque eu acho que as pessoas estão muito nessa. Tipo assim, se você não é, você não pode falar e tal. Não existe Mas isso. a gente tá Não, também... tem que A apontar. gente tá carregando, a gente tá botando toda a responsabilidade no ombro da pessoa que sofreu a violência, muitas vezes. A pessoa sofre a violência, ela fala assim, não, calma, gente. Porque assim, eu acabei de sofrer uma violência, eu tô machucado. Mas peraí, historicamente falando e tal... Gente, chega a ser absurdo. Aí quando vê Djonga falando fogo nos racistas, é radicalismo, né? É uma coisa... E é engraçado, porque essa não é uma frase literal, né? Ninguém vai meter fogo em outra pessoa, isso é crime. Mas não dá mais. Eu, por exemplo, eu adotei uma postura que é debochada. Uma vez eu tava no elevador, né? Fui pra casa de uma amiga que mora num prédio rico. Quando eu entrei no elevador, a mulher perguntou se eu fazia diária. Aí eu olhei assim e falei pra ela, eu acho que você não vai pagar a diária do que eu trabalho. Aí ela, mas você cobra quanto? Eu falei, primeiro que eu não faxino. Não é porque eu sou uma mulher negra que eu sou faxineira. Eu, inclusive, sou filha de uma mulher que é trabalhadora doméstica, mas eu não sou. Segundo, porque eu não te conheço e não tenho que render conversa com você. Só que pra ela, foi tipo assim, como assim ela não é faxineira? O que é que ela tá fazendo aqui? Vocês entendem a política do espaço, do corpo? Então, hoje, tem momentos que eu não sou pedagógica, eu sou grossa ou eu sou irônica. Quem tá do meu lado entende. Eu tô sendo irônica, ali a pessoa tá falando, eu tô fazendo a pessoa passar vergonha. E vou dando corda até a pessoa entender, tipo, nossa, ela tá me ridicularizando. Por quê? Porque pra mim é cansativo, porque às vezes você vai explicar pra uma pessoa, não fale o termo mulato, porque isso é uma animalização do corpo negro. Mulato remete a mula e negro não é animal. Explico isso e a pessoa falar, mas no tempo do meu avô se falava mulato. Hoje não se fala mais, né? É muito complexo assim, mas todas as pessoas, independente do grupo social, devem e precisam se responsabilizar pelos discursos que exercem. Então, por exemplo, eu não sou hétero. E aí, isso significa que se eu ver uma mulher numa relação hétero vivendo uma violência, eu não vou interferir e dizer isso aí é machismo, não pode. Sabe? Eu tenho que falar, né? Inclusive, esse tema aí da heterossexualidade é um tema muito engraçado, assim, porque eu já vivi experiências, por exemplo, indo para uma lógica mais de descontração, enfim. Na universidade, a gente pegou uma disciplina que era sobre antropologia. E aí, na época, a gente tinha que escolher um tema específico para poder estudar na rua. E aí, a professora escolheu o Rio Vermelho. Foi ótimo, né? Eu e meu grupo, nós éramos todos LGBTs. E a sala, a gente fez uma aposta. Vamos apostar que essas pessoas vão entrar na lógica do colonialismo. O que é isso? Ver que as pessoas negras são objeto de pesquisa. Então,
ou as pessoas em vulnerabilidade são objeto de pesquisa. Nunca pesquisam o contrário, que é aquela lógica. Ao invés de pesquisar também sobre as pessoas brancas, pesquisam só sobre as pessoas negras. Isso é uma ferramenta colonial. Então a gente falou, não, vamos fazer diferente. Eu tenho certeza que vão falar sobre pessoas em situação de rua, sobre ambulantes, procurar grupos LGBTs, juventude negra, e assim foi, né? A turma toda foi exatamente nessa caixinha. E aí a gente virou para a professora e falou, não, nós vamos estudar sobre os heterossexuais no Rio Vermelho. Isso foi um choque, assim, a turma achou que a gente estava rindo, gastando, e a gente vai realmente estudar os heterossexuais. Vamos contra o sistema aqui, vamos... E aí, quando a gente foi a experiência mais maluca que eu vivi na vida. Porque eu chegava, assim, um homem na mesa, a gente sentava na mesa com eles, e a gente falava, tudo bem, como você se descobriu heterossexual? Do nada, assim? A gente falava que ia fazer uma pesquisa, e aí... Fazer um approach. Certo. Tinha que ter o apoio, né? Aí os caras ficavam, oi? Eu sou heterossexual. Eu falei, calma, não tô dizendo que você não é. Pelo contrário, tô dizendo que você é. Mas quando foi que você descobriu que realmente... Como foi contar para os seus pais que você se tornou heterossexual? Aí pronto, crises e mais crises. Aí nos bastidores, às vezes vinham e falavam, olha, eu sou hétero, mas eu acho que eu não sou. Aí eu falei, tá bom, não sou só psicóloga. Mas tudo bem, é isso mesmo. Você pode ser um bissexual e tá tudo lindo, pode ser o que você quiser. Mas isso, pra gente, na sala de aula, foi um desafio muito grande, porque a experiência na rua é que as pessoas que são heterossexuais ou as pessoas brancas, elas não se racializam, elas não se identificam enquanto identidade. E aí, quando elas se viram sendo pesquisadas, nossa, aí quando eu perguntava eu parei um casal, né? Aí eu falei, como é ser heterossexual em Salvador? Aí a mulher, mas eu não sou LGBT. Eu falei, não, eu tô perguntando o contrário. Como é ser heterossexual? A pergunta, né, que eles estão tão acostumados a receber que eles, sabe? Aí ela, porque diferente dos LGBTs, nós não somos promíscuos, nós não ficamos nos agarrando no meio da rua. Aí eu virei pro lado, opa, ali. Tinha um cara sentado e a menina encoxada. Aí eu falei, ali é um casal heterossexual. Vamos agora procurar um casal LGBT nesse mesmo formato. Não tem. E aí foi muito louco, porque tudo que as pessoas diziam, jogava para o público LGBT, os heterossexuais exerciam. Então, por que eu contei essa história? Porque, por exemplo, uma vez na sala de aula, a gente estava falando sobre nossas identidades e tal, e aí a menina dizia, os brancos são racistas, porque os brancos são elitistas, os brancos é aquilo. Aí eu falei, peraí, por que você fala os e não nós? Se você é uma mulher branca, parecia que ela nunca tinha se entendido enquanto uma mulher branca. E ela era visivelmente uma mulher branca. Não é nem para dizer, tipo assim, ela é parda. Uhum. Não, ela era uma mulher branca. Então, esse aspecto realmente é uma confusão, porque as pessoas não se racializam, né? E a dificuldade mesmo de se ver nesse lugar. Chegou a hora do cafezinho aqui. E como foi a conclusão? Como foi a conclusão que vocês chegaram nesse curso, nessa pesquisa aí? Então, primeiro a gente discutiu sobre esse aspecto. E qual foi a nota? A nota é importante. A nota da professora é importante também. A professora Deve ter amado, né? Uma professora maravilhosa, foi a melhor professora que eu tive na UFBA, assim, de longe, no BI. O que foi que aconteceu? Quando a gente apresentou para a turma, a gente discutiu sobre uma teoria decolonial, ou seja, não tinham pesquisas que falavam sobre heterossexuais. Isso é um dado. Por que é um dado? Porque as pessoas elas não se pesquisavam, não se entendiam como sujeitos a serem observados. Outra coisa foi o quanto a masculinidade é frágil. Porque em uma das conversas a gente sentou na roda, só tinham homens, e quando a gente foi falar a palavra hétero, teve um que entendeu gay, teve um que entendeu viado, eu falei, não, pera aí, calma, respira, você tá em crise porque tá tudo bem, sabe?
Então, essa lógica, teve homem que ficou ofendido. Eu acho que ele não sabia o que era heterossexual. Interpretou mesmo como se eu estivesse chamando ele de gay. E eu falei, não, calma. Então, você vê a crise de nunca se pensar num lugar de ser questionado. E a outra coisa foi, a gente quis mostrar a diferença da naturalização dos corpos na sociedade, por exemplo. Nossa, quando eu me afirmei enquanto uma mulher lésbica, foi um sacrifício para eu entender qual narrativa que eu ia contar para minha mãe, para saber se minha mãe me aceitaria. Eu sofri pensando nisso. Uma pessoa heterossexual pensa nisso? Não. Não. Ela cresce, tem um relacionamento e não é questionada, tranquilamente. Então, foi essa a diferença da gente fazer perguntas que fazem para nós, enquanto LGBTs, num outro lógica, né? A gente virou o jogo e foi uma das experiências mais engraçadas, mais fantásticas da vida. Totalmente inusitado. Né? Foi fantástico, assim, sensacional. E a turma ficou muito de cara, né? Porque a gente ainda fez uma coisa completamente diferente e inovadora, assim, né? Sim. Então, na universidade, isso foi um alvoroço. Mas foi massa, foi bem massa. Eu vou perguntar, é bem íntimo, se você não quiser responder, não responde. Viu? Mas eu pergunto porque eu tenho amigos gays que me perguntam, tipo assim, o dilema de falar, de contar pros pais que é gay. Como foi que você chegou em sua mãe e falou, eu sou gay e tal? Se você não quiser falar, não precisa. Não tem Mas é porque eu tenho amigo assim, mais novos, gay, e fala, porque eu tenho namorada ou tenho namorado e minha mãe não aceita, minha mãe sempre, e aí, cadê seu namorado? Tá namorando? E ela é gay. Cadê o namorado? Por que ele não veio? Porque eu não trouxe ele. E, sacou? Só que... E aí eu... Assim, o meu approach é falar, fala, pô. Fala que você é gay. Sua mãe vai fazer o quê? Vai bater em você? Vai matar você? Mas eu falo isso... Pode de tudo, né? Da família. Mas eu falo isso sem ser gay. Tanto que minha esposa falou, não, amor, não liga pra ela, não fala pra ela falar, não. Você não conhece a mãe dela, você não sabe como vai ser. Sacou? É isso. O normal, infelizmente, são famílias que expulsam, né, os filhos pela sua identidade sexual. No meu caso, eu fiquei tão tensa, que eu contei pelo WhatsApp. Eu não tive coragem de olhar na cara da minha mãe para saber a reação dela. Mas ela já sabia, quem é mãe conhece seus filhos, sim, né? E ela falou, olha, eu tô com você, eu te apoio, só não quero que você se exponha tanto, porque você pode sofrer violências. Mas hoje minha mãe é minha principal aliada. Eu acho que eu, assim, tenho um privilégio de ter uma parceira. Por exemplo, minha mãe conhece minha companheira, vai lá em casa. A gente mora juntas, inclusive. Então, minha mãe convive super bem. Eu convivo super bem com a mãe da minha companheira. E é muito tranquilo. Isso é uma exceção. Eu tenho amigos que foram expulsos de casa no momento que contaram. E se for um homem, piorou. Porque quando você é gay, ou você pode transicionar, que é ainda mais pior, né? Você pode ser uma pessoa trans, vai ter família que não vai tolerar e vai expulsar de casa. Então, por que eu fiquei tensa na época? Porque eu pensava, minha mãe não vai me aceitar e, por consequência, eu não vou ter família, né? Minha preocupação era essa, né? Do que é que ela ia achar, mesmo já vivendo tudo. Como é que eu vou estudar? Onde é que eu vou morar? Quem vai me sustentar? Na época, eu já morava longe dela, já estava aqui em Salvador, já estava estudando, mas ainda assim é o meu porto seguro, né? Eu volto para Lençóis, imagine eu não poder ir em Lençóis, não ver minha família. Não, minha mãe, ela... Claro que, tipo assim, para ela foi um baque, mas ao mesmo tempo eu também tive um outro privilégio, que é ter sido criada em um meio completamente LGBT. Eu tinha um tio que ele era gay, ele foi fundamental para minha formação, no aspecto de entender o respeito, humanização. Então, eu cresci, criança, eu não sabia se eu era lésbica, obviamente, mas eu sabia que eu tinha que respeitar uma travesti, que eu tinha que respeitar uma pessoa trans, ainda que eu não soubesse esse nome. Tanto que eu cresci eu tenho uma amiga e um amigo trans de infância, que já performavam suas identidades, né? E isso é uma coisa que, assim, minha família ali tratava com muita naturalidade, que é o que deve ser.
isso é uma exceção, Uhum. né? Infelizmente. gente. Essa minha amiga tá chegando no final, né? Você falar isso, mas só pra finalizar. Porque eu achei esse assunto, assim, importante. Porque é difícil, né? Sim. Essa minha amiga, ela falou isso, que o tio dela era gay. E o tio dela foi deixado totalmente de lado, assim, na família, sacou? Ele teve que se virar sozinho. Os pais não falam, a mãe dela, que é irmão dele, também não fala e tal. Então, assim, quando ela me falou isso, foi aí que piorou tudo. Eu falei, não, então não conta. Espera um momento, mais pra frente você conta. Deixa ver se vai... Porque, assim, é o que você falou, sua mãe já sabia. Sim. Eu acho que a mãe já sabe, entendeu? Mas eu acho que é muito mais o medo do filho sofrer alguma violência, né? Aí eu falei, não, espera um pouquinho, depois você conta. E tem um aspecto E eu não sei porque que... meus amigos me pedem conselho, que meus conselhos são bem radicais. Assim, Eu também não sei não. Tô aqui pensando, né? não é? É porque Pedir não dá conselho. pra gente dar as caras a tapa, assim. Por exemplo, uma coisa que é muito perceptível na comunidade LGBT é que nós pra que a gente possa se afirmar, a gente tem que ter já uma estabilidade financeira, uma maturidade e uma autonomia. Isso nos garante uma segurança. Sim. Porque se, por exemplo, minha mãe virasse pra mim e falasse, não, você não vai entrar mais em casa, você não é mais minha filha, eu já estava morando longe, Você tinha que se manter. eu já tinha como me manter, já tinha outro aspecto, até porque minha família, eu não sou herdeira, né? Infelizmente, queria, né? Dizer que eu tenho uma mãe e um pai ricos não é a minha realidade, Sim. mas eu vim, trabalhei, inclusive na época eu era caixa num restaurante, trabalhava pra porra, e sabia que eu tinha que trabalhar muito para conseguir pagar o meu cursinho, porque minha mãe e meu pai não tinham como pagar para mim. Ainda assim, eu tinha medo da opinião dos meus pais. Tanto que meu pai, eu só fui contar muitos anos depois, né? Eles são separados, e também reagiu super bem. Então, eu dei uma sorte da zorra, assim. Mas, claro, né, que a LGBTfobia tem em todos os lugares. Sim. Já vi minha família também reproduzir barbaridades. Por exemplo, esse aspecto de pessoas trans. É muito difícil para pessoas mais velhas entenderem um pouco. Então, os meus amigos, que meus pais viram crescer, às vezes eles querem falar os nomes que eram de batismo e que não são os nomes sociais. Então, eu tô ali corrigindo. Meu pai, não porque ela, ele, meu pai. O pronome também é complicado. Se a pessoa se afirma enquanto homem, é um homem, acabou. Não tem questionamento. Se a pessoa se afirma enquanto mulher, é uma mulher e acabou. Então, é uma lógica que a gente vai se moldando, mas, enfim. A gente vai vivendo, né? E hoje, por exemplo, já vem uma geração nova, meu sobrinho mesmo, que eu amo, filho, né, da minha companheira, Agnes. Eu sei que é uma criança que vai crescer e não vai ter nenhum estranhamento. Tem uma sobrinha também. Eu sou a louca das crianças. Eu amo crianças. E aí, tipo, minha sobrinha hoje, ela tem 5 anos. Ela cresceu entendendo que a titia dela tem uma namorada. E aí ela chegava na escola e falava, titia, perguntei quando é que Agnes vem me buscar na escola. Aí a professora, quem é Agnes? A namorada da minha tia Samira. Com muita tranquilidade. Naturalidade, né? E isso é que tem que acontecer. É isso que tem que acontecer. Porque isso não induz nada, né? Eu cresci no meio hétero e não virei hétero. Sabe? Uhum. Assim como também cresci no meio LGBT e isso não influenciou a minha vida. Eu nasci assim, eu sou assim. É a minha identidade e que vive em constante evolução, né? Exatamente. Uhum. E eu peguei esse gancho aqui agora, né? Porque, voltando para os Estados Unidos, hoje nos Estados Unidos, as crianças que, por exemplo, um menino que se identifica menina e tal, ele tá se vestindo como menina. Tipo assim, claro que existem vários tipos de famílias, mas, por exemplo, em Boston, a gente ia pros parques e a gente não sabia, muitas vezes, se era um menino ou era uma menina. Então, assim, com 7 anos, com 8 anos, com 10 anos. Então, assim, lá, quando a criança tá se identificando que é uma menina e tal, já tá com uma certa cultura dos pais de aceitarem e tudo, que transforma o ambiente também mais normal. Eu acredito que transforma mais normal.
Porque você vai em todos os lugares, se você vai vindo, se normaliza. E, assim, é impressionante como os pais também têm já uma cabeça diferente de falar assim, poxa, se meu filho nasceu menino, mas ele se identifica como menino e quer usar roupa de menina, por que não? Exatamente. Então, assim, e aí a gente volta para aquela coisa assim, porque a cor, porque não sei o que. Não. Tipo, a criança quer usar uma cor específica, quer usar uma roupa específica, por que não? Pois é, meu sobrinho, ele tem 3 anos. E ele me vê com unha pintada. Ele pediu pra pintar a unha. E a gente pintou a unha. Sim. A mãe dele, quando estava grávida, fez a primeira ultrassom e achou que era uma menina. Então, de antemão, era Maria, todo mundo Guga foi também foi dando Maria. presente para Maria. Esse que nasceu Miro. Miro usou calcinha. Se ele ganhou, era dele. Vai fazer o quê? E ele nem sabia o que era calcinha, o que era cueca, né? E é isso. Aí, por exemplo, eu conheço uma criança que é uma criança que ele se identifica com personagens femininos. Então ele fala, tia, eu sou a Ariel hoje. Tudo bem. Oi, Ariel. Tia, eu quero ser a Cinderela. Tudo bem. Tia, eu sou o Hulk. Maravilha. E é isso, a gente tem que deixar as crianças serem crianças, sabe? Serem livres, assim, numa perspectiva de existir. Porque quando você reprime desde pequeno, o que é que você está reprimindo? Qual é o medo? Exato. Aí a criança já cresce no trauma e Onde você aquilo- não deixa a pessoa ter autonomia. Onde aquilo vira É. errado também, né? Onde aquilo vira, meu Deus. Vira Tipo assim, tabu, né? quando eu abro essa porta aqui, eu vejo um monstro. Então o cara é frustrado pela vida inteira porque ele teve medo de abrir aquela porta porque plantaram que tem um monstro ali dentro. Imagine. E aí, como exemplo, por exemplo, de Vitão, vou dar um exemplo de um famoso. Sim. Vitão hoje, ele está num processo de transformação. Eu falo transformação estética. Eu acho que ele se afirmou enquanto bissexual. E um monte de gente tem feito vários atos de bifobia, ridicularizando, dizendo que ele está parecendo uma mulher. Quem sabe o que era essa criança? Sim. Né? O que é que ele escutou? O que é que ele vivenciou? E hoje ele está podendo ter sua autonomia. Nós todos, eu, por exemplo, posso me reivindicar lésbica a vida toda e daqui a 20 anos eu, sei lá, me apaixonei por um homem. Sim. É isso aí, me apaixonei. Assim como uma mulher hétero a vida toda se apaixonou por outra mulher, é isso aí, tudo bem. Eu acho que a gente vai chegar num nível da vida que a gente vai viver o que a gente quiser ser, né? E é essa autonomia que a gente precisa entender, que é o campo do respeito. A minha vida é a minha vida, a sua é a sua, cada um cuida da sua, né? Se eu acho certo para mim e eu quero viver essa experiência, eu vou viver essa experiência. Se você discorda, fique para você, sabe? É essa a política, assim, né? E, enfim. É isso mesmo. Se você discorda, fique pra você. Eu acho, né? Vai lhe agredir em quê? Respeitar. Em eu ser da forma que eu sou? Nada. E respeitar, né? Eu acho que o respeito vem acima de tudo em qualquer relação, Rei. Eu acho que a gente tem que ter mais respeito. Eu acho que olhar os outros com mais empatia mesmo. Porque, assim, a gente vive numa sociedade ainda que é muito fútil, ainda, em muitas áreas. A gente se veste para o outro, a gente compra o carro porque o vizinho comprou um carro Nossa. melhor, a gente faz uma coisa e tal. Então, assim, quando a gente para e pensa, fala, meu Deus, eu só quero respeito pelas minhas decisões, porque eu tomar, porque assim, é o meu corpo, é a minha vida, é o meu carro, é a minha casa. Então, acho que é muito simples a gente mudar essa chave, sabe? Então, assim, são chaves que eu falo assim, gente, como que a galera não pega essas chaves? Entendeu? Tipo, esse papo de hoje, assim, é uma chave muito importante pra muita gente mudar, sabe? Então, sim. assim, é todo dia a gente jogando chaves pra que a gente mude um pouquinho, evolua um pouquinho. E eu sempre falo assim, as pessoas falam assim, a vida dos Estados Unidos, como é que é? O pessoal é muito capitalista, não sei o quê. E aí eu falava assim, pô, mas o pessoal também respeita muito. E, tipo assim, lá as pessoas adultas, elas vão trabalhar com cabelo azul, com cabelo rosa, com cabelo verde real. E assim, ninguém se importa. Mulheres de 60 anos com cabelo verde. Mulheres de 70 anos com cabelo azul, real. E muitas vezes eu pego, por exemplo, a minha mãe e falo, essa roupa não é pra mim, essa roupa é de menina. Isso não é pra mim, isso é pra menina. Isso não é, tipo, e eu falava assim, não acho justo. Por que é pra menina? Entendeu? Uma coisa é você fala assim, isso tá vulgar, isso não tá, isso é o seu parâmetro, beleza, é com você. Mas isso não é pra mim? Por que essa sandália veste numa mulher de 30 anos e não veste na minha mãe?
Quem disse isso? Quem né? disse isso, Quem sabe? dita? Mas a sociedade diz. E a sociedade que ela viveu, ou que ela vive, ou que ela estava inserida naquele momento, disse isso pra ela. E é o que lá não acontecia. Aí eu falava assim, o respeito coletivo lá pra mim era muito maior. Porém, as relações também eram mais frias. Você podia morar num lugar durante 3, 4 anos e você não conhecer nenhum dos seus vizinhos. Rola também. Mas é um preço que você paga pela total liberdade. Eu acho que a gente tem aqui mais calor, a gente gosta do abraço, a gente gosta do afeto. A pandemia fez muita gente adoecer por falta de abraço, por falta de afeto. E talvez o Brasil tenha sido um dos países que mais sentiu. Com certeza. Porque, assim, eu conheço muita gente nos Estados Unidos, assim, que durante a pandemia tava feliz da vida de estar em casa. No home office e tal. E real. Não é brincadeira, sabe? Não é feliz com a situação, obviamente, né? Não vamos tirar do contexto. Claro. Mas com estar em casa. Tipo, tô de boa sozinha, é o que eu gosto. Vai ligar, vai pedir uma pizza e tal. Lá os mercados te entregam em casa e tal. É aquilo. A vida perfeita. Mas aqui no Brasil, pô, muita gente sofreu de depressão, de tudo, porque não dava um abraço. Quantos filhos não deram um abraço na mãe? E quanto um abraço pra gente é significativo da nossa cultura? Com certeza. Entende? Então, assim, é uma ideia assim, a gente precisa muito de liberdade, precisa. Mas o que a gente tem aqui de construção, de carinho, de afeto e tal, é absurdo, pro bom. Com certeza. É uma reflexão, gente, mas... Maurício, a produção tá falando aqui que a gente tem que terminar. E isso, a gente... Ó, o papo... Quando falou aqui, a produção falou assim, ó... Teve alguma coisa que você queria falar que a gente, por acaso, não levantou a bola? Não, Ou a acho gente que tá de esqueceu? boa. Você falou tudo? Tudo não, se puxar eu vou Oxi. indo. Mas eu acho Tem alguma tá coisa bom. que você quer falar? Tem algum projeto que você tá... Alguma alguma coisa que você tá coisa. Pode pensando? ser. Massa. Então, eu vou falar um pouco sobre o que representa o Narrativas Negras para mim, né? Isso é Aham. importante dizer. Que hoje o processo de ascensão social, né, no aspecto de visibilidade para pessoas negras, tem sido fundamental para que a gente tenha as nossas vozes, as nossas narrativas vistas, né? E isso, por que é tão importante? Porque a gente para de precisar falar só das nossas dores para falar também do que a gente gosta, do que a gente produz, do que é positivamente para a nossa saúde mental. Então, o que eu escrevo, o que eu publico, o que eu construo enquanto conteúdo é valorização da cultura negra. E não só para mim, né, enquanto pessoa negra, apesar de estar o meu rostinho ali sempre, mas o quanto essas trocas, por exemplo, entre os meus seguidores, tem sido fundamental para a gente se fortalecer enquanto comunidade. Então, Narrativas Negras é um projeto que eu construí com muito afeto, mas numa perspectiva racializada, pensando o quanto a gente precisa, né, se fortalecer em todos os espaços e se amar em todos os espaços. E aí, aproveito para dar um spoiler, não sei quando vai sair, mas eu vou lançar o meu clube de leitura, Narrativas Negras, que a intenção é, inclusive, discutir autoras e autores negros e, a partir disso, discutir toda a diversidade que existe na comunidade negra. Então, questões sobre machismo, LGBTfobia, própria violência racial, violência policial, também amor entre nós, afeto, construção de comunidade, quilombismo, tudo isso eu vou trazer através das leituras que eu tanto consumo, mas que nas minhas aulas, né, as pessoas gostam, nas minhas falas as pessoas gostam, e compartilhar em comunidade para que a gente possa crescer juntos. É isso. Fantástico. Que massa. Quero entrar nesse grupo, Ah, com bom. certeza. E eu vou fazer um link depois aqui em off, com uma pessoa também que fala muito de livros e tal, que eu acho que vocês vão ter um bate-papo incrível. Massa. E de antemão eu saio muito feliz. Assim, quando você chegou, né? Tava empolgado quando ela chegou, assim. Eu falei, tá na empolgação, assim. Eu sei que esse papo aqui pode render muito mais. Muito A produção mais. falou assim, tem 1h40 já de podcast. Eu falei, sério? Nossa, Nossa, vou lutar pra editar. Eu parei aqui, né? Escrevi aqui. Não, é zero. Pra mim não é edita, entendeu? Porque, assim, eu vim com muita expectativa, eu te falei, né? Eu falei assim, pô, isso é tão bom, isso cresce tanto. E a gente foi pra tantos pontos que eu acho que eu tô muito feliz hoje e te agradeço demais pela sua disponibilidade, por ter vindo pra cá. Pra mim, saio daqui hoje muito contente. Não é por você não, você sabe, né, meu lindo? Mas eu saio muito contente por você e por você também. Ah, Oh. tá vendo? Não, ele sabe que é Fofo. brincadeira. Ele é fofo. Mas é isso, assim,
de antemão, muito obrigado. O papo foi incrível. Pra terminar, eu queria que, se por favor, já que você vai ter um clube de leitura agora, né? Você incluir nesse seu clube aí também nosso poeta Sérgio Vaz. Adoro o Sérgio Vaz. Então, posso pedir pra você ler? Ou vai ficar chato? Posso ler. Pra finalizar, pra Você vai acabar, Qual é o poema? Oração de um Vira-Lata. Pode ser? Tá. Ah, Flores de Alvenaria. Inclusive, dei pra minha namorada esse livro. É? Ela ama Sérgio Vaz. É muito bom. Você vai ler Sérgio Vaz, o pai. Vou ler. Leiam Sérgio Vaz. Oração de um vira-lata. Falando em religião, queria aproveitar para dizer que sigo um Deus chamado amor. E é só para ele que ajoelho e que rezo. E este Deus que habita meu coração só me ilumina quando amo outras pessoas, quando amo o que faço. Ele só se manifesta quando as mentiras que conto para mim não afetam o coração de outras pessoas. E que o Deus que mora em mim não deixe que eu seja escravizado, nem que escravize, porque a palavra liberdade está contida em todos os versículos dos meus dias. Para recitá-la em forma de poema, não de sermão de montanhas inacessíveis, mas em forma de riso, que aquece a poesia do povo que tem fé no amanhã. O Deus Todo-Poderoso, chamado amor, faz com que o sal de minhas lágrimas transforme-se em calos nas mãos, para que eu nunca esqueça que nada cai do céu, que minhas derrotas e vitórias também nascem dele, e que o medo de lutar é um inferno com 1000 areias movediças em que o covarde se atola. O amor que está em você e em mim não sabe o que faz, por isso muitas vezes é crucificado, por isso não deve ser seguido. Quem ama erra. Quem segue o amor sabe que o milagre não está na vida, mas na coragem de viver. Quem acredita no amor reencarna todos os dias no paraíso. Amém. 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 Axé. Não é lindo, pai? É isso, gente. Tchau. Até semana que vem. Gente, e obrigado pra quem acompanhou até o final. Se você não acompanhou até o final, se perder esse poema lindo, que vai estar com certeza no nosso Instagram, porque eu achei lindo, você estou divinamente. Fiquei emocionada. Também. E surgiu aqui conversando, sabe? Eu Aí fiquei. eu falei, pô, é isso. Marcou. Né? Parabéns. Mas assim, gente, Mas sigam Narrativas Negras. Sim, se arroba inscrevam no Narrativas canal. Negras, arroba Acarajé Cortadinho, se inscrevam no canal, conheçam a gente no YouTube, se você tá no Spotify. Se você tá no Spotify, conhece a gente no YouTube e no Spotify, faça E esse vai ter jogo. TikTok também, viu? E em breve, vamos trazer também o TikTok para os nossos convidados fazerem Amém. aqui. Não, mas nosso TikTok não vai ser dancinha, não. Vai ser corte. Vai ser corte? Não. É, corte. Quer Mas, pô, dancinha? vamos tentar uma dancinha? Não, Faz umas dancinhas, uma dancinha padrão. Uma dancinha padrão, a lá, Acarajé Cortadinho. Mas é que se mandar você dançar, pai, aí vai ser uma confusão aqui embaixo, vai ser gente, todo mundo querendo. Me bater, né, pra eu parar de dançar. Mas, gente, muito obrigado pela companhia de vocês. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Sam. Os Prazer. nossos arrobas estarão aqui na descrição do vídeo. Todos os livros também que a gente falou. Nosso papo vai ter um releasezinho embaixo aqui do vídeo. Então, gente, muito obrigado por acompanhar o Acarajé Cortadinho. Nono episódio maravilhoso. Rafael Soed, muito obrigado pela companhia de sempre. Samira, mais uma vez, obrigado. E para vocês que estão em casa, um beijo no coração e até a próxima. Fui! Uhul!